Bom, a gente vai dar sequência da reunião. Gente, eu não posso aceitar. Adivinha se eu não vou perder isso aqui? Olha, a gente. Não posso perder isso Por aqui. muitas vezes a gente suspendeu a reunião, certo? Por conta de estudante. Deixa eu pegar lá. Eu estou vendo o movimento, olha, eu estou começando a compreender um pouco mais o outro lado da história. O movimento que eu não posso aceitar. Eu acho que me parece que seria legal a mesa pensar o que aconteceu aqui para que todos. Qualquer movimento. Eu acho que houve uma condução equivocada, A gente vai conhecer. não admite a equivocação e aí se Não, a gente admite. Eu achei que não estaria vivo para ver se você Mas insistindo erro é por isso, gente. A gente ia ter uma coisa aqui no maior. tem um ano que eu e até gastei. Houve efetivamente. Posso? Foi enviesado. Não Viu o que ele vai falar, né? O que eu entendi, porque acompanhei pouco o processo e realmente não estou com essa atenção toda que eu deixo para essa associação, parece ter comunicação. Houve um pedido para estéreo do chefe do departamento, não sei com isso não. Não, me desculpa, mas numa reunião que aconteceu, ele não está. Eu preciso saber. Olha, na reunião de abril, eu não estive presente. As coisas vão ser bem esclarecidas mesmo. Na reunião de abril, eu estava no congresso em São Luís Maranhão. A minha vice, em sala de aula, a vice-coordenadora do curso tentou, a coordenadora, não foi possível. Então, o Departamento de Educação, na reunião de abril, não ficou representado. Mas eu recebi por e-mail e depois, conversando com os colegas, as responsabilidades, o que a gente tinha que fazer. Uma delas... Está escrito ali, em algum lugar, nesse relato que nós fazemos após cada reunião com o chefe, existia esse ponto de aquisição do projeto. Tá bom. Na reunião de abril não estava escrito. Calma, deixa eu terminar de falar. Na reunião de abril, não. Mas na reunião de abril a gente tinha como tarefa, como responsabilidade, levar os departamentos e fazer uma consulta sobre o termo usado pela direção foi vocação. Qual era a vocação dos nossos laboratórios? Que nesse primeiro momento estava sendo vocacionado era o PDI 2011-2015. Nós fizemos a reunião de departamento, inclusive contamos nessa última reunião de departamento de educação com a visita do diretor, que foi fazer aquele circuito de visita que está fazendo aos departamentos para fazer o balanço, com a presença da vice-diretora. Fizemos, e o meu departamento, unanimemente, indicou todos os seus laboratórios do PDI 2011-2015 para que sejam alocados na área do Pimentos, no campo Pimentos. Se a gente conseguiu os espaços ou não. E temos um adendo, o último parágrafo, né? Já que agora a gente começa uma discussão de criação de novos cursos, de novos laboratórios, que se a gente conseguir novos espaços, nós temos interesse pelo campus EFELESH, entendendo que nós precisamos crescer e vamos crescer. Bom, chego para a reunião de chefia, final de maio, desta eu participei. Na reunião de chefia, Departamento de História apresentou seu documento, Departamento de Educação, Ciências Sociais verbalizou seus interesses, Filosofia representado não pelo chefe, mas por uma outra professora, e História da Arte que tinha acabado de mudar de chefia. Todo mundo se manifestou, mas foi dito explicitamente, dessa reunião de semana passada, de que temos interesse por 4 terrenos no Pimentas e interesse pelo projeto. Isso dito explicitamente. Pelos chefes. Essa reunião é direção chefia. Isso foi dito e foi repetido. A reunião foi tensa, a reunião teve embates. Eu e a professora Ana Lúcia muitas vezes fizemos as mediações dessa reunião. E aí, conforme a gente tentava retomar para poder avançar, isso ficou muito claro. Precisa ser pautado, está combinado. Então isso terminou, a reunião de chefe terminou com esse acordo de que isso seria pautado. Então o que está em jogo, no meu caso especificamente, meu departamento não pediu nenhum laboratório aqui. Mas o que está em jogo
jogo, na minha leitura, isso eu já visualizei para o Marinete, então, o que está no jogo ali é que foi feito um combinado. E que o combinado isso tem que ser pautado. Então, o mal-estar, agora pode ser outro motivo, outra razão, não é isso que tem em jogo, no meu ponto de vista. No meu ponto de vista, que tem uma reunião da chefia da direção, e que reiteradamente, isso não foi dito uma vez só, reiteradamente foi dito, será pautado? Será? E aí, quando fez a petição, na petição, inclusive consta que campos, os terrenos do entorno, e aqui, e eu acho assim, que se combinou, precisa cumprir. Porque se não cumpre, olha o mal-estar criado. Como é que a gente vai resolver agora, gente? Isso aqui, a história da Unifesp, do nosso campus, é uma história de disputa, de briga, de confusão. A fama da congregação é disso. Antes de ser da congregação, eu só ouvia falar das confusões aqui. Olha que parece que a gente consegue um mínimo de estabilidade. Então, eu acho que isso arranha a confiança, as possibilidades de diálogo. E, pelo jeito, arranhou mesmo. Porque olha o que aconteceu aqui. Então, eu fiz questão de contar para vocês que eu não tive em abril, porque, assim, o documento, a petição, ela fala em abril e maio. Abril eu não sou testemunha, mas da de maio eu sou. Eu estava presente. Mas ele testemunhou e reconheceu que o encaminhamento não foi de compra de Torricelli naquele momento. Veio em maio. Em maio? Eu estou contando do que eu vi. E o teu relato é verdadeiro, professor Cláudia. Mas eu não consegui assumir isso, não consegui. Eu tenho o direito disso, gente. Eu expliquei por quê. Daniel. Eu não consegui. Nós não conseguimos. Eu falei, eu estava na reunião, mas eles não estavam. Não conseguimos, gente. Podemos humildemente reconhecer isso. Explicamos, não mandei um e-mail para você, professora Cláudia, explicando as razões. Daniel, então, eu não fiz juramento perante a Deus, gente. Eu não estou aqui para ser condenado por um pecado. Eu reconheço que o governo tem que avançar. Como nós chegamos na petição? Aconteceu isso mesmo que o Daniel falou. E aí a convocação para a congregação não veio com esse ponto de pauta. Imediatamente os chefes começaram a se manifestar para o Daniel. Eu fui a última a me manifestar. Então todos os chefes, cada um no seu tom, cada um no seu jeito, uns mais duros, outros tentando contemporizar um pouco, mas todos os chefes pediram o que, Daniel? Por favor, Daniel, cumpra o que foi combinado na reunião de chefia. E Daniel fez um texto longo, assinado por ele e por Marinete, justificando que não seria possível nessa congregação, porque essa temática precisa de preparo, de tempo, que não foi possível. Na sequência, considerando que aquilo tinha sido acordado, independente de ser a favor ou contra, eu faço questão porque a gente tem os representantes aqui, né, os estudantes, os meus colegas. Eu não estou traindo meu departamento, não. Tem um documento escrito do meu departamento e que a gente solicita pimentas. A questão não é essa. Eu, por exemplo, eu não estou aqui fazendo a defesa da compra do prédio. Eu estou fazendo a defesa de que se cumpra o que foi acordado. Porque se combina uma reunião. Qual o problema da gente discutir isso? Qual o problema do seu ponto de vista? Daniel, já não se trata mais não consigo, mas eu discuti a congregação e a reunião da congregação. Não, você conta, história, filosofia, ciências sociais, parte. Já está difícil, já ficou difícil. Vamos postergar uma semana, vamos fazer na semana que vem, na quinta-feira. Se inclui esse ponto. É mais casual. Mas vai voltar o mesmo problema, Daniel. A gente precisa de tempo para preparar essa Eu acho que já houve um equívoco, se continua batendo na mesma coisa, eu acho um equívoco. Agora, gente, eu não vejo, sinceramente, qual o problema a gente recuar numa decisão justificando? Poderia não ser problema nenhum. nenhum. Eu vou colocar essa nervosismo. Não, deixa eu colocar o meu ponto de vista. A gente reconheceu, Cláudio, a gente reconheceu os e-mails, Um grupo de professores. Não, mas não tanto. Eu posso dizer, esse razoável que se fez definido Depois eu quero ver aqui as defesas estudantis, porque o mandato venceu, eu meti na polícia. Aí eu constituo o mandato. Vergonhoso, o mandato iônico, nós estamos batendo em cima. Eu não posso manifestar com a congregação, depois da reunião eu quero falar com ele sobre a questão do mandato estudante. Que é um absurdo que ele está fazendo, ele não chama isso. Era para chamar em abril, maio. Eu acho que o pessoal está se tocando, nós estamos bombardeando na internet e tudo mais. Ela é da Posta. Daniel fez um texto longo e justificou porque eu achei que eu não estava indo para ver com
Faz mil anos de limitação. Mandei a convocação. Pode ver também, foi quase concomitante, porque o tempo foi curto. Eu também precisei, a gente precisa pensar, gente, são muita complexidade disso aqui. Não é fácil vocês já responder. A gente está tentando coisa melhor. Certo? Estamos trabalhando incansavelmente. Agora, uma intolerância desse tipo, uma insistência sem menor motivo. Por que não podemos discutir isso em julho, com calma? Isso eu não entendi. Agora, eu justifiquei porque não consegui cumprir. Não consegui cumprir. Então, não reconheci que eu consegui. E reconheci o evento. Agora, tem que ir até o final, porque não posso reconsiderar. Só porque foi combinado com o chefe do departamento. Eu expliquei. Se eu não tivesse dado justificativa nenhuma. Eu não entendo, realmente não entendo. Para mim, isso aí, né? Tem muita coisa. Já mandaram vir ônibus aqui na boca. Eu estou louco para chegar aqui. Eu falo, professor, e a questão do mandato dos estudantes? Não deveria ser eu. Se tivesse essa contribuição, se podia pelo menos certo, mas também não temos condição de convocar essa reunião. Que o mandato termina em maio, né? Esse negócio do conselho, ninguém viu o ato, ninguém viu nada. Seria importante isso aí. Não, e até para poder, a gente depois que o pessoal se posicionar, a gente pode ir para cima também. Né? O motivo de não ter incluído era fazer preparação, então não faz sentido fazer essa reunião daqui a 72 horas. Essa mínima intervenção. Certo? Nós vamos fazer mandato preparação, vamos fazer uma não tem ali na lei, no LDB, nas resoluções, não tem nada que autoriza o Consul prorrogar mandato. Não tem lugar nenhum, gente, os caras são loucos. Não tem como. Não conseguimos. Se isso porque a reunião continua com qualquer quórum. Os professores levantaram aí. Alguém mais deseja falar? Acho que é bom se perguntar do mandato. Né? Ó, está perguntando se alguém quer falar. Do mandato é bom. Se você escrever, pressiona. Nós somos, acho que, uma categoria, nós estudantes, que sempre perdemos um monte de falsos. Né? Mas eu ganhei úlcera. Essa reunião realmente acho que não tem mais funções, né? Os professores estavam tanto exaltados, que bastante tensão. Nós mantemos que nós não tínhamos condições de votar esse ponto agora. Não somos contra a discussão, queremos sim fazer essa discussão. Por isso propusemos, na palavra do Adriano, uma extraordinária com pauta única, seria apenas esse ponto, também não foi aceito. Então, também não entendemos a necessidade de ter que ser hoje de qualquer jeito, para nós também não tem que ser assim hoje de qualquer jeito, mas entendemos a posição de parte a parte. Lamentamos terminar desse jeito e só queria esclarecer que se for convocado uma próxima reunião da congregação ou se for para ficar para julho mesmo, tem uma série de outras coisas para discutir também, inclusive uma pauta importante, muito importante nossa. Então a gente já quer encaminhar aqui, já que a gente ainda está reunindo em congregação oficialmente, que a nossa discussão, que os nossos documentos, a nossa pauta da próxima congregação, que é 30 horas, que seja divulgado, amplamente divulgado, para que todo mundo conheça todos os pontos, para a gente não chegar no mesmo ponto de novo. Ai, menina,